Muito boa tarde, povo lindo e abençoado. A paz gloriosa do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida na tarde deste domingo, hoje dia 9 de novembro, são agora 14 horas e 29 minutos. Seja muito bem-vindo você que está chegando. Nós lemos ontem, na tarde de ontem, o capítulo 12, falando sobre dons espirituais, as múltiplas operações do Espírito Santo, os dons proféticos e todos os demais dons, visando a edificação da igreja. A igreja funcionando como um corpo, assim como um corpo tem múltiplos membros, nariz, orelha, também existem múltiplos ministérios. São pessoas capacitadas em múltiplas aptidões que Deus distribui, o Espírito de Deus distribui esses dons às pessoas. Mas hoje, como aqui foi falado, o último versículo de ontem era: procurai com zelo os melhores dons, ou seja, dons, eles podem ser buscados, procurados. Nós demos algumas dicas na live de ontem. Essa live foi publicada no YouTube, canal Igreja Tenda da Presença de Deus. Você pode ir lá e assistir como buscar dons espirituais. Eu falei um pouquinho da minha própria jornada para buscar dons espirituais, que é se expondo à imposição de mãos de homens que têm dons espirituais. Mas ele finda dizendo, após falar de dons espirituais: vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente para além dos dons espirituais? É o caminho do amor. Não existe nada maior, mais forte, mais sublime do que o amor. E em matéria de amor, começa a dizer que inclusive os dons espirituais, que são maravilhosos, são importantes, são poderosos, no entanto, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, o metal que soa ou o sino que tine é apenas ruído, é apenas barulho. Porque para muito além dos dons do Espírito, todos eles têm que ter esse fundamento. A motivação por detrás de tudo tem que ser o amor, primariamente o amor. Se eu falar a língua dos anjos, dos homens, sem amor, não é nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, esses dons maravilhosos, gente, o dom de profetizar, conhecer mistério, fé capaz de transportar montes, sem amor, para Deus, não é nada. É claro que esses dons, eles ainda estão promovendo edificação em pessoas. Mas a pessoa que se move nos dons, Deus leva em consideração sua motivação. Você está motivada pelo amor ao próximo ou você está motivado por outras ganâncias, né? Às vezes a pessoa tem a ganância de, através dos dons da fé, querer glória para si, através do dom de profecia, chamar glória para si mesmo. Então, o que deve ser a força motriz, ou a base, ou o fundamento para um homem usado por Deus nos dons, tem que ser o amor. Sem amor, para Deus não conta. Sejam muito bem-vindos, são 145 pessoas ao vivo conosco na tarde deste domingo. Estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 13. Você que tem me acompanhado, nós estamos numa jornada durante esses dias, um capítulo por dia. Nós temos lido de 1 Coríntios. E todas essas leituras, comentários e toda a explicação, versículo a versículo, essas lives estão sendo gravadas e publicadas no YouTube, canal Igreja Tenda da Presença de Deus. Lá você pode acompanhar as lives anteriores, dos capítulos anteriores dessa magnífica
esclarecedora e abençoadora carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, em capítulos anteriores, falando sobre pecado na igreja, fazendo a sua defesa apostólica e muito mais. Falando também de dons espirituais e agora falando do amor. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja que é no sentido divino, porque se você distribui sua fortuna aos pobres, quem é que está lucrando? Os pobres certamente estão sendo beneficiados desse seu ato. Os pobres certamente estão sofrendo um grande benefício. Você pegou sua fortuna, sua riqueza e deu aos pobres. Então eles vão usufruir, eles vão desfrutar. Mas do ponto de vista divino, se o que te motivou a fazer isso não foi amor, não tem proveito algum. Não tem proveito no sentido, não conta para a eternidade. Não conta para os critérios divinos, ou seja, para Deus é mais importante a motivação com que fazemos do que efetivamente o que estamos fazendo. Para Deus, Deus está olhando e está falando assim, ele está fazendo isso sim, mas com que motivação? Porque você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Por exemplo, eu vou vender aqui um carro, vou rifar, vou arrecadar um dinheiro e vou dar para os pobres, mas vou televisionar isso, eu vou colocar na mídia, eu vou atrair atenção para que todos vejam quão bom eu sou, quão piedoso eu sou. E você não está sendo motivado por amor aos pobres, não. Você não está tendo compaixão aos pobres, você está querendo usar os pobres para se autopromover. Então, para ter proveito em tudo que fazemos aos outros, a motivação, tendo o amor como motivação, é o que conta. É quando sim, você faz qualquer caridade aos pobres, pouca ou grande, ou muita ou pequena, mas você está sendo motivado. Poxa, eu tenho compaixão daquela criança que está sem leite. Eu tenho compaixão daquela mãe que está desempregada. Não, eu vou ajudar aquela mãe cujo filho está nas drogas, porque coitado deles. E a gente sofre, né? Quando a gente ama, a gente sofre. E tem gente que o coração ficou uma pedra de gelo, sabe por quê? Não quer mais sofrer. Gente, amar custa. Amar sofre. Amar dói. Amar dói. Tem gente que se o filho fica rebelde, você, para parar de sofrer, para de amar. Fica com o coração de gelo. Porque amar um rebelde é sofrível. O amor custa. O amor custa. O amor se doa. O amor se entrega. O amor se arrisca. O amor se machuca. Isso é amor. O amor é, primeiro, sofredor. Então você entende que quem ama sofre? Quem ama sofre. E principalmente quando você está amando pessoas que são problemáticas, mas você ama. Tem como deixar de amar um filho, por mais que ele seja um drogado? Tem como deixar de amar um pai, por mais que ele seja um alcoólatra? Eu falo porque tive um pai alcoólatra. Não tem como deixar de amar. Mas sofre? Sofre. E sofre porque ama, e ama porque sofre. Porque o amor, ele é sofredor, está na natureza do amor. Veja que Cristo, como nos amou Cristo, e o que ele sofreu como prova desse amor, ele foi à cruz. Por nos amar. Que amor grande ele está se dando. Mas eu não quero me dar mais por esse canalha. Mas não quero mais sofrer por esse rebelde. Pois é, você não quer. Mas Cristo foi diferente. Ele falou, eu sofro. Eu me dou, eu me entrego. Eu sangro. Eu choro. E no final eu morro para salvar a Anilda Domingues, a Tatiane Campos, a Leninha Santos. Obrigado aí, Anilda, por seguir. Obrigado, Tatiane Campos, por compartilhar. Estamos ao vivo aqui, isso aqui não é gravado, não. O amor é sofredor, ou seja, ele sofre mesmo. Agora, o amor também é benigno. Benigno fala de bondade, viu?
Como que você pode dizer que você ama e você só faz maldade? Que gesto você fez essa semana que mostra que você é bom? Você fez bondade para alguém, para seu filho? Às vezes um gesto simples. Paz, Luciano Werneck, que bom ter você aqui. Um gesto simples mostra a bondade no seu coração. A fazer o almoço para o seu filho, para o seu marido, mostra bondade. É um gesto sacrificial. Mostra bondade e muita coisa mostra bondade. Você dizer que ama e faz maldade, o amor não é invejoso. O que é uma inveja? Você sabe que a inveja, a pessoa conquista. Quando você tem inveja, você, ao invés de celebrar e ficar feliz com a conquista do outro, você fica com um sentimento assim de, sabe, nossa, ela não merece aquilo. Eu queria ter o que ela tem. Ela não merece. Tipo, você não celebra a vitória do outro, a conquista do outro. Você fica com inveja, você fica com raiva. Você fica triste com a vitória do outro, a alegria do outro. Isso não é amor. Você está percebendo? Um coração vazio de amor? Um coração vazio de amor não consegue celebrar conquistas e vitórias dos outros. Gente, como eu como pastor, uma coisa que alegra o meu coração é quando eu vejo um irmão prosperando. É quando um irmão consegue uma vitória. Sabe? É quando um irmão consegue, sabe, vencer na vida. Eu fico alegre com a conquista dele. Agora, um coração vazio de amor, fala, essa daí nem merece. Esse daí, o amor não trata com leviandade. Tratar com leviandade, ou seja, o amor, ele se reflete no tratamento também. Como é que atenção você dá às pessoas, qual é a maneira que você conversa com as pessoas, e com as pessoas próximas, seus filhos, seu cônjuge. Você trata com leviandade? Aí a Luciana Werneck diz que vai ler hoje às 3 da manhã Provérbios capítulo 8. Parabéns, Luciana. Então, gente, quando a gente é amoroso, a gente é bondoso, a gente sofre, a gente não sente inveja, a gente celebra a vitória das pessoas, a conquista delas, e a gente não trata mal ninguém. E outra coisa, não se ensoberbece. É aquela coisa de achar que a gente é superior, melhor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Meu Deus. Não se irrita e não suspeita mal. Meu Deus, misericórdia, se eu for comentar isso aqui, gente, a gente tem que admitir que o nosso coração está ficando vazio de amor. Sim, nós estamos ficando século após século, década após década, nosso coração está sendo, sabe, entorpecido, anestesiado para amar. Por quê? Porque nós estamos ficando muitas vezes cada vez mais egoístas. Ao invés de a gente viver uma vida buscando pelos outros, buscando socorrer os outros, a gente só está buscando a nossa vida, o nosso lugar ao sol. Aí é uma vida cheia de estresse, a busca constante pelo dinheiro. Aí é tanto problema que daqui a pouco a gente começa a desenvolver uma irritabilidade que é difícil conviver com a gente mesmo. Porque qualquer coisa a gente está se irritando, a gente está de mau humor. Ou seja, a gente está vivendo uma vida egoísta, uma vida cada vez mais buscando interesses próprios, e uma vida mais cheia de estresse que nos empurra para a irritabilidade. E daí a pouco a gente não entende porque a irritabilidade faz a gente ofender quem a gente ama e a irritabilidade faz a gente ofender quem está perto de nós. Aí as pessoas se afastam e a gente ainda quer culpar as pessoas. Aí daqui a pouco as pessoas não querem conviver conosco porque a gente escolheu viver uma vida egoísta, uma vida soberba, uma vida leviana, uma vida buscando só interesses pessoais, cheia de irritabilidade, cheia de estresse, cheia de preocupação. E sabe o que acontece? Quando as pessoas vão se afastando,
a gente começa a viver sempre suspeitando de tudo e de todos, a gente não confia mais em ninguém, deixa de confiar nos outros, passa a ficar suspeitando. Aquela pessoa está se aproximando de mim por interesse. Aquele outro ali, não é quem ele diz que é. E aí a gente vai criando muros e barreiras entre nós e as outras pessoas. Estamos vivendo uma vida cujo coração está ficando esvaziado de amor. Está sobrando irritabilidade, está sobrando sofrimento muitas vezes, está sobrando inveja, mas está faltando amor. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Você já viu pessoa que celebra o outro sofrendo a injustiça? Isso é falta de amor. Você quer entender o que é um amor? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sofre. E o amor, ao mesmo tempo que sofre, acredita. Eu acho lindo o amor de mãe. O filho está no crime, está na droga, mas a mãe, ela sofre. Ela acredita. E ela espera. E ela suporta. O filho dela pode ser um bandido, mas para ela é um filho. Ela tem esse amor aqui, é um amor divino. Um amor que sofre, que crê, que espera e que suporta. Esse tipo de amor, diz o texto, nunca falha. O amor nunca falha. Mas olha só o que falha. Profecia, havendo profecia, serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Ou seja, gente, os dons proféticos podem falhar. O dom profético pode falhar, a língua pode falhar, o dom do conhecimento pode falhar, porque isso tudo um dia desaparecerá. Não vai haver profecia no céu, não vai haver língua no céu, nem conhecimento de mistérios, não haverá isso no céu, vai desaparecer. Mas o que vai existir no céu? Amor. Então o amor, ele é infalível. O amor é o sentimento mais nobre, mais sublime que pode habitar o coração humano. É o sentimento mais divino. Ninguém acredita e a pessoa continua acreditando. Ninguém espera e a pessoa, por amor, continua esperando. Ninguém suporta mais aquele filho viciado, mas aquela mãe que ama, ela está suportando tudo porque ela ama. É divino. Ela não sabe explicar. Ela tudo sofre, ela tudo crê, ela tudo espera, ela tudo suporta. É um amor infalível. Um amor que nunca falha. Esse é o amor de Deus. Só o Espírito de Deus pode colocar em nós este amor. Ele é sublime demais, gente. Porque nosso sistema de autoproteção emocional faz a gente querer desistir de sofrer. Quantos casamentos acabam porque um parceiro olha um para o outro no meio de um sofrimento e fala, não quero mais sofrer. E escolhe desistir. Escolhe não esperar. Porque às vezes é só um momento, é só uma estação difícil. Mas chega um momento que o egoísmo cresce, o amor esfria e a pessoa sofre. E aí ela diz, não, eu não quero mais sofrer. E ela acha que para parar de sofrer, fim daquela relação, como se nada existisse. Para de crer, para de esperar e para de suportar. Porque em parte conhecemos e em partes profetizamos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos vocês que estão chegando. Obrigado, Simone, por seguir. Carlos Berto, obrigado por seguir. A Maria Rejane falou verdade, pastor. Obrigado aí pelo comentário, todos vocês que estão seguindo a gente aí. Gente, a gente não conhece tudo. Eu gosto de fazer live lendo a Bíblia, porque a Bíblia ela é a revelação de Deus inspirada a nós. Por quê? Dizer que eu sei tudo? Não. A gente está falando coisas que o apóstolo fala, em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Sabe o que é isso? Parte eu sei. Parte eu estou profetizando que será, porque
O futuro pertence a Deus, então a gente profetiza coisas aqui. Mas conhecer, a gente conhece parcialmente. A gente não conhece nada integral, porque há um conhecimento que será revelado só na eternidade. Gente, a eternidade vai revelar coisas que vocês não imaginam. Quando você chegar na eternidade, você vai descobrir que naquela curva, naquele dia, você não entendeu porque o carro não ligou. É porque se o carro tivesse ligado, teria colidido com um caminhão. Lá na eternidade você vai descobrir quantos livramentos, você vai descobrir coisas que Deus fez por você que você não imagina. Coisas que você sofreu e não entendeu na hora. Ah, por que eu tive essa doença? Por que eu perdi aquele relacionamento? Por que eu perdi aquele emprego? E você vai entender que Deus estava te livrando do pior. Você só vai entender isso lá. Hoje a gente não entende. Dora falou, muito boa revelação. Obrigado pelo comentário. A Maria Wanda compartilhou e o Cícero também nos seguiu. Obrigado, seja bem-vindo, você que está seguindo. Quando é que eu vou saber tudo, gente? Quando vier o que é perfeito. Quem que é o que é perfeito? Escreve o nome dele aí. Você sabe o nome daquele que é perfeito? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí vai acabar a parcialidade. Hoje a gente sabe em parte, conhece em parte. Hoje a gente sabe tudo pelas metades, gente. A gente não sabe de nada. Se Deus não deixasse a Bíblia escrita, a gente não saberia de nada dos mistérios de Deus. Sabe quando é que a gente vai saber? Simone respondeu lá. Ó. A Simone sabe. Ó. Quem é o perfeito? A Simone respondeu. Ó. Escreva mais gente aí. Você sabe quem é o perfeito? Roberto falou amém. Jesus Cristo. Roberto Cury, exatamente. Gente, tem coisa que só quando Jesus vier. Por isso você fica em paz. Você fala, não sei de nada, eu não entendo as coisas de Deus. Gente, eu também entendo só o que foi revelado. Tá tudo bem. Nem tem como querer conhecer todas as coisas. Não tem como. Porque nós estamos vivendo parte. Estamos em um mundo caído, contaminado pelo pecado. Nossa alma está anelando o dia do encontro com Cristo, aonde o que é em parte será aniquilado, ou seja, aí a gente não vai conhecer Deus parcialmente. Eu tenho 44 anos de idade, dos quais 30 deles andando com Jesus. A Ana Cláudia falou, só Jesus é o perfeito. Hoje a gente saber que só Jesus é o perfeito não traz uma paz ao coração? Sim, porque você sabe que você é imperfeito. Você sabe que só Jesus é perfeito, então calma, quando você erra, você fala, cara, só Jesus é perfeito. Eu estou buscando a Ele, para Ele me aperfeiçoar. Mas tudo bem, se eu erro hoje, erro amanhã, eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, aí vai acabar. Aí a gente vai ser aniquilado essa coisa de a gente ser parcialmente santo. Em parte a gente é santo, em parte a gente está esperando a santidade futura. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Sim, gente, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece de Deus aqui na Terra, é como se a gente estivesse vendo por um espelho. É meio enigmático ainda. A gente não está vendo face a face não, gente. Por mais que Deus derrama a glória, e por mais que a gente falou de dons, eu falei aqui na aula anterior, de ontem, de milagres que está acontecendo lá em Miami, de pessoas com órgãos, que órgãos são recriados, de glória, de manifestações visíveis do poder de Deus. Gente, tudo isso ainda é uma visão enigmática da glória futura. É como se ele estivesse enxergando pelo espelho. E tudo que a gente sabe de Deus é como se a gente conhecesse só em parte. Mas quando ele vier, aí sim, então conhecerei como também sou conhecido. Hoje ele já nos conhece por inteiro, mas a gente não conhece ele por inteiro.
Seja muito bem-vindo, 167 pessoas. A Edneia Araújo, obrigado por compartilhar. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando. Cleide Soares falou, o meu Senhor é perfeito. Que bom a gente descansar no fato de que o nosso Senhor e Salvador, Ele é perfeito. Ele é infalível. Ele é uma rocha. Como é bom a gente saber que não saiu uma palavra errada da boca de Jesus. Não saiu uma promessa falível da boca de Jesus. Saber que Ele é perfeito. Oh, glória. Ele é lindo. E nós o amamos. E um dia a gente vai conhecer Ele integralmente, assim como Ele hoje já nos conhece. Mas é bom saber isso aqui, ó. Essas aqui são as 3 maiores virtudes da vida cristã. Agora, pois, permanecem a fé. Fé permanece, viu, gente? A esperança e o amor. Então, se tem 3 coisas que permanecem, fé, esperança e amor. E essas 3, o maior é o amor. Então, aqui nós estamos findando, enxergando as 3 maiores virtudes que pode habitar o meu e o seu coração. Gente, maior do que os dons de operar milagres, maior do que dons de curar, maior do que dons de governo, socorro, maior do que todos os dons. Não desmerecendo os dons, nós devemos procurar os melhores dons. Os dons são extremamente importantes e nós não podemos nunca desprezar e dizer que eles são inúteis, porque não são inúteis, os dons são importantíssimos. Na nossa igreja mesmo, quando é um verdadeiro profeta de Deus, porque tem falsos, demais falsos por aí. Ano que vem nós vamos trazer o profeta Davi Josué, numa conferência profética, vai ser a 2ª conferência profética em nossa igreja. Profeta de Deus, usado, revela nomes, ele revelou, gente, usadíssimo por Deus, enfermidades incuráveis. Enfermidades aqui, problemas insolúveis que ninguém sabia. Uma irmã que tinha uma causa do INSS, ele revelou, sem ninguém saber. Uma irmã que tinha um problema, uma doença na cabeça que ninguém sabia, eu não sabia, ninguém da igreja sabia, ele revelou lá, usado por Deus, profeta de Deus, gente. Eu valorizo todos esses dons, eles são importantíssimos. Mas, gente, das virtudes que pode habitar no seu coração, nada é maior do que o amor, a esperança e a fé. A fé, o amor e a esperança é mais forte do que todos esses dons poderosos. Por que é mais forte? Porque o amor, você está entendendo que ele não falha nunca. Mas havendo profecias, elas podem ser aniquiladas, ou seja, o amor, ele é infalível, esses dons podem até falhar, mas o amor não. E aqui não é que esses dons vão ser inúteis, não, eles vão continuar sendo úteis, mas para Deus não vai contar. Você distribui tudo e dá aos pobres, mas se não for por amor, não tem proveito para Deus. Os pobres têm proveito, ou seja, se você tem o dom de operar milagres, quem está doente está sendo beneficiado. Assim como o pobre que está recebendo a doação de uma fortuna está sendo beneficiado. Mas o doador, se não está fazendo por amor, para Deus não tem proveito. E com essas palavras, que Deus enche o seu coração de fé, de amor e de esperança. Posso te dar uma palavra do céu? Se está tudo difícil para você, não perca a fé, querida. Não perca a esperança. Eu sei que você às vezes pode estar sofrendo, porque quem ama sofre. O amor é sofredor. Cadê? O amor é sofredor. E quem sabe, você está sofrendo por amar. Mas deixa eu te dizer, permaneça crendo. Ah, mas já tem tanto tempo, querida. Abraão esperou 25 anos uma promessa, sem esmorecer. Por que você está perdendo a esperança? Por que você está perdendo a fé? Só porque está difícil? Cadê o amor? O amor ainda existe dentro de você?
É o amor que não fez você tirar sua própria vida ainda, porque você ama seus filhos? Você percebe que o amor é o que te impulsiona a não desistir, te trouxe até aqui? Não perca a sua fé, não. A Simone escreveu: ainda que pareça tudo não ter mais jeito, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É isso. Que Deus conserve a fé, a esperança e o amor em nosso coração. Porque tem horas que situações surgirão e elas vão parecer dizer para você: Deus não está te vendo, Deus está te abandonando. É essa hora que a fé tem que surgir. Porque tem hora que a situação pode ficar tão caótica que a esperança começa a morrer dentro de você. Uma cidade próxima a nós aqui, estou aqui em Santa Catarina, mas aqui no Paraná, a cidade de Rio Bonito foi devastada, bastou 40 segundos de vento e não ficou uma casa com telhado na cidade. Não teve um supermercado que não tenha sido destruído. Hoje de manhã, se acordar na cidade de Rio Bonito e falar: eu quero ir ao mercado para comprar um leite, esse mercado não existe mais. A Defesa Civil e o Estado, quando chegou lá, encontrou os prefeitos, os secretariados, todos chorando. A cidade em desespero. 40 segundos destruiu tudo que eles demoraram a vida para construir. 40 segundos. Nessa hora você não pode perder a fé. Nessa hora você não pode perder a esperança. E é nessa hora que o amor tem que falar mais alto, inclusive vocês da live aqui. E se você mora próximo aqui do Paraná, temos que mobilizar caravanas para dar assistência à cidade de Rio Bonito, porque as imagens que eu vi foram terríveis. Eu quero ver se eu consigo fazer uma viagem a Rio Bonito para fazer uma missão lá, conhecer e ver o que a gente pode ajudar mesmo com um pouquinho, arrecadar e levar para Rio Bonito, porque foi um desastre sem precedentes. Não tem precedente na história um vento que tenha sido tão destruidor quanto o vento que soprou em Rio Bonito. Ele passou aqui por Chapecó, mas foi um vento que fez algum estrago ali e acolá. Não teve um grande estrago, porque é uma cidade com mais prédios, né? Uma cidade mais vertical, mas uma cidade horizontal, sem muitos prédios. Foi completamente destruída por aquele vendaval, aquele tornado que passou. Exatamente, a Cleide falou, a natureza está chorando. É Romanos 8, né? A natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Obrigado a Rosimar por nos seguir. Com essas palavras, Deus abençoe o seu dia. Gente, não perca a fé. Por mais difícil que esteja, não perca a esperança e não perca o amor. Ah, mas o mundo está sem misericórdia, o mundo está sem amor, o mundo está cruel. Sim, Jesus vai voltar em breve, tá bom? Segura as pontas, creia, permaneça firme, porque a qualquer hora a trombeta vai soar e nós vamos partir deste mundo. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus fez. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu oro para que Deus guarde a sua fé. Nunca perca, tá bom? Nem a esperança e nem o amor. Por mais difícil que esteja, olhe para o Senhor Jesus, olhe para Deus. Sempre tem jeito. Em Deus sempre existe solução. E no amor não existe falha. Então permaneça amando. O amor não é tolerar tudo, não é aceitar tudo. O amor, às vezes, ele vai ser rigoroso, vai ser exigente. Mas é um amor que espera, que crê, que sofre e que suporta. Que Deus te dê graça com a sua família, com seus parentes, com as pessoas, às vezes, problemáticas que você ama. Pode ser um pai alcoólatra, pode ser um marido viciado, um filho, ou um filho rebelde. Que no seu coração venha sobrar amor, ainda que seja para sofrer por um tempo, ainda que seja para esperar, ainda que seja para suportar, que você nunca se canse de amar. Essa é a minha oração por você. No nome santo de Jesus, Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.
Lembrando que a nossa live vai ser disponibilizada no canal do YouTube Igreja Tenda da Presença de Deus. Aproveite e se inscreva lá no nosso canal, que até amanhã essa live será disponibilizada ali. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, 140 pessoas ao vivo. Que a bênção de Deus esteja com vocês. Obrigado, Carlos Alberto, por nos seguir. Obrigado, Simone. Disse: eu creio que logo esse céu vai se abrir e nosso Jesus vai estar aqui para nos buscar. Também creio nisso, Simone, essa é a nossa esperança. Rosimar disse: temos que esperar por nosso Deus. É isso aí. A Simone disse: é desse jeito. Filhos, esposos, só Jesus na causa. Simone, que Deus te dê a graça de amar, sofrer, suportar, né? Suportar e às vezes esperar. Sempre tem jeito, desde que se não perca a fé, desde que se não perca o amor e desde que se não perca a esperança. Fique com Deus.